Se você trouxe a tua Bíblia, abra comigo aí em Abacuque, capítulo 1. Deus colocou um texto no meu espírito. Eu estava com uma palavra no meu coração para compartilhar com os irmãos essa semana, esse domingo. Eu vou falar um pouco sobre paternidade, mas quando eu acordei pela manhã, o Senhor trouxe essa palavra e falou: Kaique, você precisa compartilhar isso com a igreja do Senhor. E amanhã nós teremos aqui nosso encontro, nosso discipulado. Se você não veio ainda, amanhã nós iremos falar sobre paternidade. Então vem para cá, porque vai ser um tema muito forte, poderoso, e eu tenho certeza que o Senhor vai se manifestar de uma maneira sobrenatural, amém? Quantos acharam Abacuque capítulo 1, versículo 2? Digam glória a Deus. Diz assim o texto: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Porque me fazes haver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos, e assim a justiça é pervertida. Olhem as nações e contemplem-las. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Esse é o desabafo do profeta. Ele está lembrando nessa parte B, no versículo 5. Ele está lembrando do que Deus disse no passado, em outros versículos. Mas agora eu queria que você abrisse comigo Abacuque 1, versículo 13. Segue comigo a leitura. Olha isso que está escrito. Ele está confrontando a Deus. Está dizendo assim: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, e não podes tolerar a maldade. Mas por que toleras então esses perversos? Por que ficas calado enquanto os ímpios engolem os que são mais justos do que eles? Isso é Abacuque confrontando a Deus. Aí no capítulo 2, abra comigo no capítulo 2, no versículo de número 1, ele continua o desabafo. Ele diz assim, Abacuque capítulo 2, versículo de número 1, diz assim um texto: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei a posição sobre a minha muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá, e que resposta terei à minha queixa. Ele reconhece que ele não está orando, ele está se queixando, ele está reclamando, ele está se queixando contra um Deus que manifestou tanto poder, mas agora ele está se queixando. Mas a resposta de Deus vem. E olha a resposta de Deus para um homem que está cansado, estressado, nervoso. A resposta de Deus vem no capítulo 2, versículo de número 2. Olha o texto, diz assim: então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que não se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere, porque ele certamente virá e não se atrasará. Tem alguém para receber essa palavra aqui nessa manhã? Eu quero repetir esse texto: pois a visão aguarda um tempo designado. Ele está dizendo: Abacuque, é você que está apressado. Ei, Carral, talvez somos nós que estamos apressados, mas a palavra de Deus é: ainda que demore, espere, porque ele certamente virá e não se atrasará. Será que você pode glorificar Jesus aqui nessa manhã? Agora no capítulo 3, versículo 16. Olha a diferença, né? Porque Abacuque ele é dividido em 3 partes. O 1, o 2 e o 3 são um livro bem rápido. Quando você estuda, você percebe o tanto de riqueza que tem nesse estudo sobre o livro de Abacuque. É tão rápido, irmãos, é uma leitura muito rápida. Mas agora no capítulo 3, verso 16, olha o que está escrito. Alguém que no capítulo 1 estava revoltado, indignado, furioso, agora depois de ouvir a resposta de Deus, no capítulo 3, olha o que ele está dizendo. Abacuque 3,16: ouvi isso e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilavam. Tranquilo esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Agora ele está dizendo: vou ficar em paz, esperando o meu sabor de mel,
Vou ficar tranquilo esperando a hora da minha vitória, a hora sobre que Deus vai triunfar sobre os meus inimigos. Quem me viu passar na prova, agora, eita, Deus de mistério, agora vai me ver na bênção. Abacuque estava descansando, lendo esse texto, eu vi isso. E essa é a oração que ele faz depois de ouvir a Deus. Versículo 17, diz assim: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como da corça, Ele me habilita a andar em lugares altos. Ei, levanta a sua mão mais alto que você pode hoje, repita assim comigo: o Senhor, diga mais forte: o Senhor é a minha força, Ele me habilita para andar em lugares altos. Diga: ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu vou te exaltar por toda a minha vida, em nome de Jesus, amém, amém. Se você pode, aplauda o Senhor bem forte aí no seu lugar. Glória a Deus. Sabe, o livro de Abacuque é um livro muito curto, mas é um livro que fala muito ao meu coração. E hoje eu comecei a estudar sobre ele um pouco mais. Quando você estuda sobre Abacuque, Abacuque é um profeta que a Bíblia fala muito pouco sobre ele. Se você estudar, não tem nenhum sobrenome que ele carrega na sua família. Abacuque, nós não sabemos nem a sua nacionalidade. Nós sabemos muito pouco sobre Abacuque. O livro de Abacuque tem 3 capítulos e é muito interessante, porque dentro desses capítulos tem tantas coisas preciosas, como eu falei, coisas ricas, que nós aprendemos muito com esse profeta do Senhor. O que a gente aprende sobre ele, Abacuque, é que ele foi um profeta contemporâneo sobre outro profeta chamado Naum. Abacuque, ele viveu ali 600 anos antes de Cristo. E cada vez que você começa a estudar e entender sobre isso, o dilema de Abacuque, o porquê que ele está revoltado, porque durante muitos anos os caldeus assolaram o povo de Deus. Durante muitos anos os caldeus ali, eles escravizaram o povo. E eles não só escravizavam, eles também usavam da humilhação para matar o povo. Isso é muito ruim. Quando você estuda essa história sobre escravidão, já é ruim. Mas quando você começa a perceber que tinha escravidão e também humilhação, Abacuque, ele é gerado nesse tempo. Ele é levantado por Deus nessa época. E agora os caldeus, eles estão agora transicionando. Os caldeus eram um povo idólatra, era um povo cruel. E agora eles estão migrando a partir do ano 600 antes de Cristo. Há uma transição entre os caldeus e agora o Império Babilônico. É uma transição, mas talvez o que nós precisamos entender é que o povo estava mudando, mas o povo continuaria sendo escravizado. A liderança estava mudada, mas o povo ainda estava escravizado. E agora Abacuque, no capítulo 1, ele está furioso. Ele começa a questionar, dizendo: Senhor, será que você é justo mesmo? Será que você não está vendo tanta injustiça? Como pode um povo tão justo ser oprimido por um povo injusto? Aonde está a sua justiça? Abacuque até lembra de uma promessa que Deus fez para eles, dizendo um versículo para falar, para mostrar para o Senhor: olha, você não está vendo, você está falhando. Mas no capítulo 2, quando nós lemos o texto, Deus diz: olha, você está me cobrando algo que eu prometi e vai acontecer, mas não vai ser agora. Eu prometi, vai acontecer, mas não vai ser no seu tempo. Abacuque, você está me cobrando de uma coisa que vai acontecer, mas não no seu tempo, nem na sua hora. Mas a promessa, tudo que Deus fala, Ele cumpre. Tudo que Deus promete vai acontecer. Não é no nosso tempo, nem na nossa hora. Mas eu queria que você recebesse essa palavra. Se Deus liberou uma promessa sobre a tua família, vai acontecer. Deus sempre pode responder a gente de algumas maneiras. A primeira maneira que Deus pode nos responder é sempre dizendo um sim. E quando Deus fala sim, a gente se alegra. Quando Deus fala sim para a cura, você fica feliz. Quando Deus fala sim para uma porta de emprego, você fica feliz. Sim para o milagre, o sim de Deus é maravilhoso. E quando Deus fala sim, irmãos, a gente glorifica. A gente faz culto de ação de graça. A gente vem na igreja, irmãos, dando sorriso à toa. O pastor está falando qualquer coisa, você já está aqui. Glória a Deus. O sim é bom, mas não tem só essa maneira de Deus nos responder. Deus fala sim, mas também Deus fala. Tem alguém comigo aqui? Deus fala sim, mas também Deus fala.
E o não de Deus, irmãos, o não de Deus, ele é doloroso. O não de Deus a gente fica de bico. O não de Deus a gente não dá glória. A gente ama uma porta aberta, mas a gente não suporta uma porta fechada. A gente ama Deus fazer, mas a gente não consegue entender que tem não na nossa vida. Tem hora que você vai orar e não vai ser curado. Tem hora que você vai pedir e não vai acontecer. Tem hora que Deus sabe que essa porta aberta te mataria, por isso que Ele fecha. Tem hora que Ele sabe que se você entrar nesse relacionamento que você está pedindo há muito tempo, você não fica firme na presença. E é por isso que vem o não. Porque o não de Deus também é provisão dEle. Porque um pai, quando ele corrige o filho, ele não só pode dizer sim, mas um pai, para doutrinar o filho para um caminho, ele tem que dizer mais não do que sim. Então o não de Deus que você recebe, se eu fosse você, eu levantava a minha mão e agradecia, porque o não dele tem provisão para você. O não dele tem livramento. Ele responde sim, mas ele também pode responder não. Eu não sei se você entende, mas o não faz parte da nossa vida cristã. Eu quero te fazer uma pergunta: você está preparado para os nãos de Deus? A sua fé sobrevive para os nãos? A sua adoração sobrevive com o não de Deus? Irmãos, eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando, mas tem hora que não acontece. E se não acontece, Ele está no controle ainda da sua vida. Mas para cada não que Ele me dá, eu tenho que levantar as minhas mãos e continuar glorificando. Vamos lá, tem alguém comigo aqui? Para cada não que Deus dá, está dizendo: olha, eu estou querendo viver uma promessa, estou querendo prosperar, estou querendo uma porta aberta. E Deus está dizendo: eu vou dizer não, mas a sua adoração tem que manter de pé. Eu vim pregar para um povo aqui hoje que talvez não tem tudo o que queria. Talvez você olha hoje, a sua família não está legal, já perdeu algumas coisas, mas eu quero encorajar você, ainda com o não de Deus, você levantar as suas mãos e dizer: eu continuo te adorando, eu continuo te exaltando. Tem alguém que veio aqui nessa manhã para exaltar o nome dele? Então levanta a sua mão comigo e exalte o nome dele aí. Mostra para o inferno que ainda que você não tenha filhos, não tenha trabalho, não tenha emprego, você continua exaltando o rei. Eu sinto a graça de Deus aqui. Levanta a sua voz comigo e adore a Deus, porque Deus, Ele é teu Pai, Ele te sustenta. Ele pode dizer sim, Ele também pode dizer não, mas também Ele pode dizer uma outra palavra, além do sim e do não. Ele pode dizer sim, mas não agora. A promessa está liberada, mas não agora. Tem alguém que está entendendo aqui? Meu Deus, vamos lá. E para mim, irmãos, na minha concepção, o não é difícil, porque quando vem o não, você sofre, chora e está tudo bem, e depois você melhora, sim ou não? Mas quando Ele fala assim: ó, eu vou fazer, mas não agora, a gente é inconstante. De repente a fé está esmorecida. De repente você está começando a não orar como orava. De repente você está começando a não entender o que o Senhor está fazendo. De repente você perde a fé, começa a questionar. Deus está dizendo para Abacuque: Abacuque, eu vou fazer, mas não é agora. Eu vou realizar, mas não agora. Mas eu quero declarar hoje encorajamento, porque o Deus que nos prometeu, Ele vai cumprir. Mas no tempo de espera, eu quero profetizar: a gente vai orar como nunca antes. A gente vai adorar como nunca antes. Você vai servir a sua família como nunca antes. A promessa não aconteceu ainda, mas a promessa não acontece quando chega. Promessa se cumpre quando Deus fala. Quando Deus fala, já aconteceu. Então se posiciona hoje para viver algo novo. Quantos estão aqui comigo nessa manhã? Abacuque, eu vou fazer, mas não agora. Quando Deus disser para você: eu vou fazer, e não te mostrar a época e nem a estação que Ele vai realizar, Pacheco, nós precisamos se preparar para um processo dolorido. Era para você dar um glória a Deus aí, só para me ajudar. Porque se eu falasse vai ser um processo fácil, glória a Deus. Mas quando Ele fala que vai fazer e não fala a época nem a estação, se prepara para um processo dolorido. Será que alguém está preparado para dias ruins aqui? Ou será que você só se prepara para a grandeza? Ou será que você só se prepara para a vitória? Ou será que nós só estamos se preparando para conquistas? Porque nos ensinaram que evangelho é receber, evangelho é ganhar, mas a Bíblia fala que é melhor você. E Deus não te abençoa quando Ele entrega. Deus não nos abençoa só quando Ele nos dá algo.
Deus abençoa também quando Ele tira algo de nós, porque a bondade de Deus, ela também consiste na perda. A bondade de Deus, ela também consiste na porta fechada. A bondade de Deus também continua sendo fiel através de algumas tragédias. Irmãos, essa semana a gente teve uma tragédia irreparável, algo que mexeu muito com a gente. Eu estava pensando sobre isso. Talvez 62 pessoas saíram para os seus objetivos, se despediram de casa pensando que iria voltar e não voltaram. Alguns pais não conseguiram mais abraçar os filhos nessa data. Alguém não conseguiu perdoar. Alguém não conseguiu realizar um sonho. Alguém talvez teve que morrer para que a família pudesse entender o valor que aquela pessoa tinha para ela. E eu vou te falar algo, irmãos. Se Deus falou, vai acontecer. Mas no meio do percurso existem tragédias. E no meio da tragédia, posso te falar algo? Ele continua sendo bom. Ele continua sendo fiel. Eu não sei se você entende, mas talvez você não tenha aquilo que você tanto espera ou que Deus prometeu. Mas se você está vivo hoje, irmãos, você já pode agradecer, porque você já recebeu do maior milagre que alguém poderia ter, que é a vida, é o dom de Deus. Se você tem alguém do lado para abraçar, tem alguém para mandar uma mensagem, você já é mais do que abençoado. Se você está de pé aqui hoje, com saúde, ei, vamos lá, Carral, tem alguém comigo aqui? Você já é mais do que abençoado. Então entenda, vai acontecer, mas não agora. Mas enquanto não acontece, tem tragédia, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom. Ele não é só bom quando o avião sobe e não cai. Ele também é bom quando alguém cai, porque esse é o ciclo da vida. Mas enquanto estamos aqui, viveremos para a glória do Senhor, não questionando, não murmurando, mas Ele continua sendo bom. A gente celebra quando uma vida nasce. A gente vai no hospital, a gente apresenta uma criança aqui, irmãos. A maior felicidade do mundo é quando eu pego uma criança que a gente apresenta. Isso daí é o dom da vida, eu fico muito feliz com isso. Mas esse mesmo pastor que já pegou algumas crianças para levantar, já foi em tantos outros velórios de irmãos que congregaram conosco, famílias, amigos. E a gente começa a viver pensando que não tem tragédia. Mas o lado bom da vida, irmãos, é você entender que pode ter tragédia, mas Deus, Ele continua sendo bom. Será que tem alguém comigo aqui que tem essa fé? Que tem essa fé de entender, eu posso ter perdido, mas Ele continua sendo bom. Eu posso estar aqui hoje, no dia dos pais, meu coração está angustiado, porque enquanto você está celebrando a vida do seu pai, tem alguém que não tem nem contato com o pai. Tem alguém que nunca teve contato com o pai. E essa data marca, essa data fere. Essa data são o dia que as pessoas menos vêm para a igreja, porque eles sofrem. Mas o sofrimento, ele aperfeiçoa algo na vida do cristão, porque nem só de glória viveremos de dor, de perda, mas Ele continua sendo bom. E se você está aqui nessa manhã, entenda, se você entrou aqui, você já é mais do que abençoado. Pode ter faltado um pai na sua vida, pode ter faltado um pai biológico, mas você sempre teve um pai que te vê, que te sonda, que te conhece. Ele está contigo. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nessa manhã. Levanta a sua mão comigo, me ajuda a pregar, por favor. Por favor, se concentra no que Deus está fazendo aqui hoje. Se concentra, levanta a sua voz comigo. Porque no meio da tragédia Ele continua sendo bom. No que você não tem, você continua sendo aperfeiçoado por Deus. Ele é fiel. Levanta a sua voz, só você que agradece a esse Pai. Só você que agradece as perdas. Só você que agradece os nãos de Deus. Talvez não tenha a família que você queria, mas você tem um Deus que morreu na cruz por você, ressuscitou o terceiro dia, te fez filho e te fez filha. Levanta a sua voz aí, levanta as suas mãos e adore, e adore. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Abacuque lida com uma resposta do Senhor. Ele está dizendo, como que eu vou lidar com isso? Deus dizendo, eu vou fazer, mas é no tempo apropriado. Faz sua parte, fica na torre de vigia, escreve a visão e se prepara para o pior.
Irmãos, isso é muito poderoso, porque Abacuque começa a se preparar para a tragédia, ele começa a se preparar para algo ruim. Mas quando a gente vive uma tragédia, tudo que a gente pensa é que a gente é derrotado. A tragédia forma você, irmãos. Escuta isso, você não é derrotado. Pode ter acontecido algo no meio do percurso da sua vida, mas você não é derrotado. E eu estou dizendo para você, você não é derrotado. Pode ter vivido coisas ruins no meio da sua vida, mas você não é derrotado. A vida pode ter te batido, te machucado, mas você não é derrotado. Você pode ter entrado aqui hoje com o coração ferido, mas você não é derrotado. Deus está dizendo, a tragédia vai formar você uma pessoa melhor. A tragédia vai formar você um cristão melhor. Não é só de glória, não é só de coisas boas que nós vivemos. Tem peso, tem luta, tem tragédia, mas em todo tempo Ele continua sendo bom. Em todo tempo Ele continua sendo bom. Na crise, no casamento, Ele continua sendo bom. Na falta de dinheiro, Ele continua sendo bom. Vamos lá, se eu estivesse profetizando que você ganharia dinheiro, fama, um casamento restaurado, você glorificaria. Mas eu estou dizendo que Deus está levantando um povo maduro para entender. Ele não fez ainda, mas eu continuo adorando, eu continuo exaltando, eu continuo entregando meu glória a Deus. Mesmo que não acontece, eu continuo te adorando. Tem alguém que veio para adorar o Senhor aqui? Quando você olha para alguém que está bem hoje, você não imagina o processo que essa pessoa passou. Você não imagina as tragédias que ela teve que lidar. Quando alguém vê alguém bem hoje, crescendo, prosperando, alguém de renome na nação brasileira, algum líder, você fala, olha quantas bênçãos o Senhor fez por essa pessoa. Mas você nem imagina, irmãos, para cada alegria que alguém vive, foi uma lágrima que ela teve que derramar. Para cada alegria que alguém está vivendo, foi uma lágrima que ela teve que derramar. Por isso que eu estou declarando, talvez você chorou até hoje. 2024 começou com uma promessa, vai transbordar. E tudo que você está fazendo é transbordar de chorar. Mas eu quero declarar, irmãos, que para cada choro que você teve ainda esse ano, aqueles que semeiam, aqueles que semeiam em lágrimas, aqueles que andam semeando e chorando, vão voltar correndo, gritando com os seus feixes nos ombros. Você vai colher. Levanta a sua mão para receber essa palavra hoje. Eu quero declarar, para cada choro é o Senhor regando a sua colheita. Eu quero profetizar que até dezembro você vai sorrir, você vai se alegrar, você vai viver algo em Deus de uma maneira sobrenatural. Mas enquanto Deus não faz, adora. Levanta as suas mãos aí, adora o Senhor. Enquanto Ele não faz, glorifica. Eu quero ouvir a voz da igreja hoje, que mesmo não tendo tudo que quer, já adora. Mesmo que enfermo, está adorando. Está enfermo, mas está adorando. Está em crise, mas está adorando. Cadê você? Adora a Deus o Senhor aí agora. Santo, santo, santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és adorado nesse lugar. O Senhor nos deixa forte quando perdemos. Para cada crise o Senhor nos deixou mais forte. Isso é a tua graça. Oh, Espírito Santo. Ei, eu estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Ei, eu vou fazer, mas não agora, diz o Senhor. Mas enquanto eu não faço, se prepare para o pior. E no meio de cada tragédia eu continuo sendo Deus. Ei, Deus está falando conosco.
Senhor está nos alertando e nos avisando. Em Lucas, no capítulo 15, ele conta 3 parábolas. Quantas parábolas? A primeira parábola que ele conta é da ovelha perdida. Ele está dizendo, tem perda. Ovelha fala de relacionamento. Ele está ensinando, tem hora que o relacionamento acaba. Você pode fazer o que for para restaurar, correr atrás, mas tem hora que o relacionamento, ele acaba. Ele também conta a história da dracma. Ele está dizendo, a dracma representa dinheiro, tem hora que o dinheiro acaba. Ele conta do filho que se perde. Ele está dizendo, tem hora que o filho ele vai embora da família. Ele está falando de problemas de relacionamento, ele fala de problema com dinheiro, ele fala de problema com família. Mas para cada problema tem uma promessa que se cumpre dizendo, a ovelha se perde, mas eu encontro. A dracma perde, mas você acha. O filho vai embora, mas o pai... Ele está dizendo, tem promessa, mas sem problema. Eu não posso só falar da ovelha que foi achada, eu preciso falar que ela se perde. Eu não posso só falar da dracma que foi encontrada, eu preciso falar que o dinheiro acabou. Eu não posso só falar do azeite que foi multiplicado, eu preciso falar que se você tem algo, oferte ao profeta, que eu tenho poder para multiplicar o azeite. Eu não posso só falar da bênção, do transbordar. Eu preciso falar, tem dor, tem choro, tem perda, mas Deus continua sendo fiel para todas as suas promessas. Deus está dizendo, luta para restaurar, mas tem hora que acaba. Tem hora que a ovelha se perde, tem hora que o relacionamento vai acabar. Tem hora que o dinheiro acaba, tem hora que o filho vai embora, tem problema com o pai. Mas para cada problema, Deus tem uma promessa. E a promessa, ela é a palavra final que antecede o problema. Deus está dizendo, tem luta lá na sua casa, mas eu quero declarar, ainda não é o fim. Está respirando, está vivo, então ainda tem esperança para Deus fazer algo. Para cada problema, Deus tem uma solução. Irmãos, vamos lá. Eu posso lutar para recuperar, mas eu não posso ficar com desculpas para não aceitar o que eu perdi. Sabe qual que é o primeiro passo para a restauração? Aceitar que perdeu. A ovelha foi embora. A dracma está perdida, mas sabe qual que é o problema? A ovelha vai embora e você está falando, não, eu estou com a senha aqui, está tudo bem. A dracma já foi embora, está dizendo, não, está tudo bem, está passando necessidade em casa, mas não tem coragem de pedir uma cesta básica. Está com problema na família, mas está tudo em paz. Meu casamento é o perfeito. Dia dos namorados, fotinha para tudo que é lado. Está tudo bem. Não tem problema você mentir para nós. Mas para ele... Fala, Jesus, meu relacionamento está acabando mesmo. Eu estou vivendo de fachada. Jesus, o dinheiro já foi embora, não sei mais o que eu faço. Senhor, estou com problema na minha família, não estou conseguindo criar os meus filhos, não estou conseguindo discipulá-los. Já perdi a mão faz tempo. Se você tiver fé para confessar, Deus terá poder para realizar e transformar. Se você tiver fé para confessar, Deus terá poder para transformar e realizar a sua promessa. Deus nos trouxe aqui nessa manhã para dizer, não adianta mentir, não adianta esconder, porque para cada dracma eu tenho a solução. Mas fale que ela se perdeu, fala que acabou. Tem tragédia, tem luta, tem perda, mas tem um Deus que restaura, tem um Deus que encontra a ovelha perdida. Não importa para onde ela foi, o Senhor a encontrará. Será que você pode glorificar a Deus
Deus aqui nessa manhã. Ele está na casa. Eu estou sentindo o poder dele aqui. Eu estou sentindo a glória, a unção do Espírito Santo. Aleluia. Nós somos ensinados como cristãos a vencer sempre, a triunfar sempre, a sempre receber bênçãos. E você escuta isso, você não aprende nada com o sucesso. O sucesso não é ensinável. O que te ensina é a perda. O fracasso te ensina mais do que o sucesso. O vale te ensina mais do que o monte. A perda te ensina mais do que quando você ganha. Porque quando você perde, você coloca a sua confiança no Deus que te chama. Mas quando você recebe, você coloca a sua confiança no seu mérito. E Deus está dizendo, não é o seu mérito que te sustenta, é a minha graça. Não é as suas conquistas, os seus diplomas que te mantêm de pé. É porque você acordou hoje e eu coloquei sopro de vida em você. Porque se eu tirar o sopro de vida, onde os seus diplomas ficarão? Aonde o seu carro não vai ficar? É o sopro de vida que nos sustém. E tudo isso vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O sucesso não ensina, o fracasso ensina. Eu vou te falar, irmãos, os dias que mais Deus me ensinou foi no dia que eu estava no meu quarto fechado, depressivo, sem conseguir levantar de uma cama. Não foi aqui nesse altar, não foi viajando para pregar, não foi com o título, não foi com as vidas que nós alcançamos. Isso não me ensinou, isso só me mostrou que eu continuo dependendo de Deus. Mas os lugares onde mais eu fui ensinado por Deus foi no meio de um vale, foi no meio de um quarto escuro, em cima de uma cama, com lágrimas descendo dos meus olhos, sem força para orar. E Deus está dizendo, é nesse lugar que eu te ensino. Porque o diabo pensa que vai te deixar aí nessa cama, depressivo, mas Deus está dizendo, a cama só te ensinará que eu continuo sendo bom, eu continuo sendo fiel. A luta é grande, mas Deus é maior. A luta é grande, mas Deus continua sendo maior. Deus está dizendo, essa crise não te tem para sempre, essa tragédia não te terá para sempre. Agora eu vou declarar o que o Espírito Santo está comunicando. Esse luto não vai te prender para sempre. Não vai ficar preso nessa dor para sempre. O luto ele vai passar. O luto ele vai passar. Suas melhores versões nascem de provas, de dores, de angústias. Suas melhores orações, Carral, nascem das lutas. Suas melhores orações nascem das lutas. Seus melhores louvores nascem quando a sua carne está tremendo. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Quando a carne está tremendo e você consegue fazer assim, ó. A carne tremendo, o inferno não entendendo como que está louvando. Mas essas são as melhores canções. Quando a carne está tremendo, quando a prova vem, a luta vem, as orações que mais fluem são as orações que nascem de processo de dor. Os sermões mais lindos de pregar, as composições mais lindas de cantar, de escrever, são aquelas que são geradas em dor, em lágrimas. Deus está dizendo para nós, quando você aceita as perdas e canaliza as perdas na minha presença, você começa a viver um avivamento. Porque avivamento é Deus trazendo vida àquilo que estava morto. E quando algo morre na nossa vida, Deus vem com a sua vida, com a sua graça, e libera o poder dele sobre nós. Hoje eu quero profetizar, você vai viver um avivamento aqui nessa manhã. E aonde tinha dor, aonde tinha luto, Deus vai transformar em alegria, em clamor. Será que você pode adorar o nome dele aqui nessa manhã? Abacuque estava passando uma fase terrível. Ele clama para uma intervenção e Deus o responde.
Esse processo de dor se inicia, mas no capítulo 3 ele começa a escrever algo lindo, dizendo que ele aceita se nada melhorar, ele aceita se ele perder, e isso vai destravar algo na sua vida. Tem alguém comigo aqui nessa manhã? Porque a oração que ele faz vai destravar algo na nossa vida. Ele aprende a soltar algumas coisas, ele aprende a entender que fé não é ganhar, fé é suportar quando perde. Eu vou de novo, fé não é ganhar. Eu tive fé e eu conquistei. Não. Sabe aonde eu vejo que é fé de verdade? Meu Deus. Esses dias eu vi um vídeo, um pai enterrando um filho, dizendo: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. É esse tipo de fé que eu estou falando. Não é um tipo de fé que só faz você conquistar, mas é um tipo de fé que faz você olhar para a perda e continuar glorificando. É uma fé que faz você suportar. Fé é você também entender que você às vezes tem que ceder. Tem alguém comigo aqui? Fé é você entender que às vezes é melhor abrir mão do que ter razão. Fé, eu tive fé e Deus me justificou. Tá vendo? Estava falando mal de mim e Deus me justificou. É fé. Isso não é fé. Isso é autojustiça. Sabe o que é fé de verdade? Estava falando mal de mim, mas eu entreguei para Deus e continuo perdoando, porque estava te perseguindo, mas você não é. Vamos lá, você não é como eles, você é diferente. Quem tem fé entrega, quem tem fé cede, quem tem fé suporta. Sabe que Deus está nos dando aqui nessa manhã uma fé para suportar. Se passares pelo vale, o vale não te mata. Se passares pelo fogo, o fogo não vai te queimar. Se passares pelas águas, as águas não irão te submergir. É uma fé não para conquistar, mas é uma fé para suportar a água, o vale, o fogo, a crise, a perda. Isso é fé. Uma fé para suportar os dias ruins. Será que a sua fé suporta dias ruins? Será que a tua fé olha para o que aconteceu essa semana e continua adorando? Será que a sua fé olha para uma coisa que você olha como Abacuque, dizendo: Deus, aonde o Senhor está? Será que os seus olhos não estão vendo essa injustiça? Será que você consegue olhar para isso e continuar adorando? Será que você olha para Deus fazendo algo na vida de alguém e não faz a sua, e você continua adorando? Ou será que você tem inveja, um sentimento de rancor no coração? Mas Deus está tirando tudo isso de nós hoje. E essa fé vai fazer você suportar dias ruins. Levanta sua mão, porque Deus está te encorajando e te enchendo de fé hoje. Vamos lá, porque quem tem fé para passar tem fé para conquistar. Quem tem fé para passar pelo mar vermelho tem fé para conquistar a terra prometida. Quem tem fé para passar pelas águas vão viver o transbordar. Ei Pedro, tem fé para andar sobre as águas. A tempestade não parou. Vem você caminhando sobre ela. Vem você vivendo o sobrenatural. Levanta suas vozes, levanta suas mãos agora. Xeremandaraba. Eu declaro um novo tipo de fé sendo ativada aqui hoje. Uma fé para suportar. Se Deus fizer, Ele é Deus. Mas se não fizer, continuaremos te adorando em espírito. Continuaremos a te adorar em espírito e em verdade. No capítulo 3 ele começa a escrever algo sobrenatural. Abacuque está passando por uma série de perdas, e ele toma uma decisão dizendo, lá no versículo 17, capítulo 3, versículo 17, olha o que está escrito: mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no... Você tem que entender que ele não está orando uma coisa que vai acontecer.
Você precisa entender que ele está orando uma coisa que está acontecendo. Olha o que ele está dizendo: mesmo não florescendo a figueira, mesmo não havendo uva na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Sabe o que ele está dizendo? Mesmo que eu perca a lavoura esse ano, eu estou assumindo que não pode ter volta algumas coisas. Mesmo que a figueira não floresça, eu quero declarar isso: não vai ter volta. Ele está dizendo: o fato de eu não ter colhido não me impeça de plantar de novo. Ele está dizendo: nem se houver ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Levanta as suas mãos hoje, porque pode estar tudo indo de mal a pior, mas a nossa decisão é: ainda assim eu exalto, ainda assim eu adoro. Será que você tem fé para dizer isso hoje? Ainda assim eu te adorarei. Abacuque está dizendo: mesmo que o tempo passou e tudo isso não aconteceu, eu vou continuar acreditando. Eu vou continuar acreditando. A ovelha se encher de lã, o gado se encher de leite, de carne, e a fase ruim vai passar, mas ainda assim eu exultarei no Senhor. Esse versículo me pega, irmãos. Ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Sabe o que Deus está dizendo? O fato de você ter chorado não quer dizer que vai passar a vida chorando. O fato de ter sofrido não significa o fato que você vai ver para sempre sofrendo. O fato de não ter colhido não quer dizer que você não tenha que plantar de novo. O fato que você não recebeu ainda não quer dizer que ainda você não pode colher. Deus está dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pelo amanhecer. Eu quero declarar isso sobre as nossas vidas. Talvez você entrou aqui com o coração apertado, mas Deus está dizendo: embora você não tenha tido um pai, eu sou o teu pai, e eu vou fazer de você uma grande nação. É através das perdas, das tragédias, que eu estou transformando a dor em clamor. Eu estou transformando o choro em alegria. Quem pode glorificar a Deus comigo aqui nessa manhã? Quem pode? Ele aceita perder, mas ele continua profetizando a alegria. Ele está dizendo: pode tudo indo de mal a pior, mas essa é a decisão que o Senhor trouxe para nós hoje. Mas eu exultarei o nome do Senhor. Aceite o que perdeu, para que você possa voltar a sorrir em uns dias como hoje. Pessoas estão presas em algumas coisas, em colares, em pessoas, em amuletos. Abacuque diz: a figueira falhou, os currais estão vazios. Mas sabe de uma coisa? O Senhor é a minha força. Não são as pessoas. O Senhor é a minha força. Ele está dizendo logo que está lá em Neemias, que Neemias escreve dizendo: a alegria do Senhor, ela é a nossa força. A sua alegria não está firmada em coisas, a sua alegria não está firmada em lugares, mas a sua alegria vem do Senhor. Ele está dizendo: o Senhor soberano é a minha força, no versículo 19. O Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça. Ele me habilita a andar em lugares altos. Isso é muito interessante, porque ele está comparando os nossos pés como o da corça. E eu estava estudando sobre a corça, algo muito poderoso, que a corça, ela sente o lugar onde tem água. Só pelo olfato, só pelo cheiro ela consegue entender aonde tem água. E às vezes a corça, ela é levada a um lugar e ela começa a cheirar alguns ambientes, mas em cima do que ela está cheirando só tem areia, tem pedra, tem um monte de coisas que não consegue um ser humano olhar e saber que ali tem água. Mas pelo cheiro ela descobre que tem água. E aí, pela força dos pés, pela força da perna, ela começa a cavar. Ela começa a cavar, e ela começa a cavar, e quando ela começa a entender, o cheiro dela levou ela a matar a sede dela. Mas ela teve que cavar. Por isso que ele está dizendo: o Senhor nos deu os pés como os da pernas fortes para cavar, porque debaixo desse câncer tem vida aí.
Debaixo dessa crise, se você cavar, vai ter milagre. Debaixo dessa tempestade tem bonança. Mas você tem pés como o da corça. O que a corça faz? Ela cava até desfrutar da água que ela sabe que tem. O cheiro das águas ela reconhece de longe. E para nós, o cheiro das águas é a palavra de Deus. Se Ele disse que vai acontecer, Carral, comece a cavar, porque em breve, debaixo desse problema, vai ter milagre, vai ter bonança do Senhor. Fica de pé comigo no seu lugar hoje. Não é porque você está no pior momento da sua vida que Ele esqueceu de você. Não é porque você não está vendo que não vai acontecer. Levanta as suas mãos para receber essa palavra hoje. Levanta as suas mãos o mais alto que você pode, porque hoje eu quero declarar que pode ter perda, pode ter tragédia, mas ainda assim nós exultaremos o nome do Senhor. Nós celebraremos no Deus da salvação. Debaixo da crise tem milagre, debaixo da crise tem poder de Deus. Ao cheiro das águas vai florescer. Levanta suas mãos e ore comigo hoje. Chora, basui. Por mais pressão que seja, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Por mais pressão que seja, por mais pressão, no controle. E o choro dura uma noite, mas a alegria levanta sua voz um pouco mais alto, declara ao Senhor hoje. E o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu tenho. E o choro dura uma noite, mas a alegria
sentir, você pode não estar vendo nada, mas você precisa tomar uma decisão de se alegrar no Senhor da sua salvação. Ele disse sim, mas não agora. E enquanto não acontece, eu continuo adorando, entregando tudo que eu tenho. Eu continuo exaltando Deus, a minha salvação. Eu continuo servindo a Jesus com toda a minha vida. Você pode não entender nem ver algumas coisas acontecendo, mas eu quero declarar, mesmo assim, você vai se alegrar no Deus da sua salvação. Mesmo assim você vai se alegrar no Deus da sua salvação. Levanta sua mão direita o mais alto que você pode. Eu queria que você repetisse comigo essa oração nessa manhã. Feche seus olhos, levanta sua mão direita o mais alto que você pode. Repita assim comigo: eu estou preparado para tudo que vai acontecer, porque no final da história, o Deus da salvação, Ele já está lá. Ele disse sim, mas não agora, mas uma hora a promessa vai acontecer. Eu estou preparado, eu vou adorar, eu vou te adorar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Eu não vivo pela vista, só para você que Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, e Deus proverá. Ele vai. Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, aleluia, me faz andar sobre as águas. Declare, Deus proverá quando a sede e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Ele vai. e Deus proverá. Ele já está provendo. Ele já está provendo. Proverá, Ele já está o provendo. cego me faz enxergar, mesmo fraco ele me faz andar sobre as águas, sobre as águas. Talvez você entrou aqui hoje e Deus já te disse muitos sims, e você está farto com seus celeiros fartos. Talvez Deus já te disse alguns nãos e isso te trouxe dor. Mas talvez você está nessa situação como Abacuque estava. Deus disse sim, mas não agora. E nesse processo tem muitas lágrimas, tem muita dor, tem muitas perdas. E o Senhor te trouxe aqui para dizer: ainda não aconteceu, mas eu estou com você para realizar o milagre na sua história. Sim, mas não agora, mas vai acontecer. Ainda que demore, vai acontecer. Carral, eu quero declarar isso. Ainda que demore, vai acontecer. E se prepare para tudo, porque quem se prepara para a perda, quando a bênção chega, ele está preparado para vivê-la, porque a bênção é a surpresa de Deus para nós. E eu quero declarar: se Deus disse sim, mas não agora, continue se alegrando na sua presença, continue servindo, porque em breve o de repente de Deus vai acontecer. O de repente de Deus, ele vai acontecer. Ainda que a figueira não floresça, Levanta as suas mãos e declare isso. Sim, todavia nós se alegraremos. Sim. Talvez os seus celeiros estão fartos, ou talvez o seu coração está oprimido, porque ele disse sim, mas algumas coisas estão fora do lugar. E eu não sei se essa palavra fez sentido para você. Será que existe alguém aqui que Deus disse sim, mas não agora, e algumas coisas estão fora do lugar? Se você é essa pessoa, levanta sua mão para o alto. Eu quero orar com você hoje. Aleluia. Nós temos algumas mãos levantadas aqui.
Só você que Deus disse sim, mas não agora. E algumas coisas não aconteceram. Fica com a sua mão levantada. E com a sua mão levantada, sai do seu lugar. Vem aqui à frente que eu quero orar por você aqui nessa manhã. Sai do seu lugar, vem aqui à frente que nós vamos orar juntos.